O Evangelho de Marcos capítulo 4. Jesus começou outra vez a ensinar junto ao mar, e uma grande multidão se ajuntou a ele, de maneira que ele entrou num barco e ficou sentado no mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e dizia-lhes em seu ensinamento: Ouvi, eis que o semeador saiu a semear, e aconteceu que, enquanto semeava, uma parte das sementes caiu junto ao caminho, e os pássaros do céu vieram, e a comeram. E outra caiu em pedregulhos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, quando saiu o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Mas outra caiu em boa terra, e deu fruto, que subiu, e cresceu, e um deu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando Jesus esteve só, os que estavam junto dele, com os 12, perguntaram-lhe acerca da parábola. E respondeu-lhes: A vós é concedido saber o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, todas estas coisas se fazem por meio de parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para não haver de se converter e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não sabeis o significado desta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. E estes são os de junto ao caminho, nos quais a palavra é semeada, mas depois de a ouvirem, Satanás logo vem, e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E, semelhantemente, estes são os que se semeiam em pedregulhos, os que, havendo ouvido a palavra, logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmos, em vez disso, são temporários. Depois, quando se levanta a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam na fé. E estes são os que se semeiam entre espinhos, os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas, e as cobiças por outras coisas, entram, sufocam a palavra, e ela fica sem gerar fruto. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra, recebem-na, e dão fruto, um 30, e outro 60, e outro 100. E ele lhes disse: Por acaso a lâmpada vem a ser posta debaixo de uma caixa ou sob da cama? Não deve ela ser posta na luminária? Pois não há nada encoberto que não haja de ser revelado, e nada se faz para ficar encoberto, mas sim, para servir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Prestai atenção ao que ouvis, com a medida que medirdes a vós mesmos se medirá, e será acrescentado a vós que ouvis. Pois ao que tem, lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: Assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente na terra, e dormisse, e se levantasse, de noite e de dia, e a semente brotasse, e crescesse, sem que ele saiba como. Pois a terra de si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E quando o fruto se mostra pronto, logo mete a foice, pois a colheita chegou. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o compararemos? Com um grão da mostarda que, quando semeado na terra, é a menor de todas as sementes na terra. Mas, depois de semeado, cresce, e se torna a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de maneira que os pássaros do céu podem fazer ninhos sob a sua sombra. E com muitas parábolas como essas Jesus lhes falava a palavra, conforme o que podiam ouvir. E não lhes falava sem parábola, mas aos seus discípulos explicava tudo em particular. Naquele dia,
Chegando o entardecer, disse-lhes: Péssemos para o outro lado. Então despediram a multidão, e o levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também outros barquinhos com ele. E levantou-se uma grande tempestade de vento, as ondas atingiam por cima do barco, de maneira que já se enchia. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então despertaram nu, e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. E perguntou-lhes: Por que sois tão covardes? Como não tendes fé? E ficaram muito atemorizados, e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor da colheita, oramos para que a semente da tua palavra caia em solo fértil em nossos corações e produza frutos abundantes. Abre nossos ouvidos para ouvirmos verdadeiramente tua voz e compreendermos teus mistérios. Dá-nos perseverança nas provações e livra-nos das preocupações mundanas que sufocam o crescimento espiritual. Que sejamos aqueles que ouvem tua palavra, a aceitam e produzem uma colheita 30, 60 ou 100 vezes o que foi semeado. Pela misericórdia de Jesus, nosso Redentor e Rei. Amém.